Agora, Deus nos dá de presente também a compreensão de por que Jesus tinha que vir do ventre de uma mulher. Porque para Jesus provar aos judeus que cumpriu a lei, ele deveria cumprir cada uma das previsões, das profecias feitas pelos pequenos e grandes profetas por milhares de anos. Estava escrito que ele seria da linhagem de Davi. Estava escrito que ele viria de uma gravidez impossível. Estava escrito que ele viria de uma virgem. Jesus precisava, sim, ter cumprido todas as profecias. Inclusive é interessante que quando Jesus está no deserto por 40 dias e é tentado durante 3 vezes, ele tinha autoridade de fulminar o demônio em sua frente, mas ele não faz isso. Ele não usa a sua autoridade para repreender o demônio, ele usa a lei. As 3 vezes diz, está escrito, não tentarás ao seu Deus. Está escrito, nem só do pão vive o homem. E está escrito, não é do nosso interesse passar fome. Não é do nosso interesse fazer jejum. Não é do nosso interesse dar toda a honra e toda a glória a Deus. E não é do nosso interesse reconhecer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Inclusive é interessante que essa mulher aqui diz, eu não queria ser Deus, eu só queria que o mundo fosse segundo a minha vontade. É exatamente isso que é querer ser Deus. Mas o motivo pelo qual a Nossa Senhora teve sim que receber o Messias dentro dela é a demonstração prática de que a salvação da humanidade veio através de uma mulher. Até mesmo o Alcorão cita Nossa Senhora mais do que qualquer outra mulher. O papel de Jesus não era apenas trazer a nova e eterna aliança. O papel de Jesus era o de mostrar como um ser humano de carne e osso, que nasceu, cresceu e sentiu todos os prazeres e dores de ser humano, deveria se comportar. Jesus não precisava ser batizado. João Batista reconhece isso abertamente. E nessa hora Jesus é claro, eu vim para dar o exemplo. É exatamente por isso que ele tinha que viver toda a parte positiva e negativa de ser um humano de carne e osso. Será que ele entende isso, velho? Jesus, né? Brota Jesus no meio da cidade, do nada. Então, assim, a história é essa. Deus tava pensando, eu preciso mandar Jesus lá pra eles resolverem os problemas, né? E eu preciso botar essa sementinha de Jesus em alguma menina. É isso? Aí você tinha mulheres de 30 anos, de 42, de 18, de 27. Aí ele pensou, né, quer saber? Eu vou botar a sementinha nessa menina de 12 anos aqui. E aí, sem sexo, ele vai lá e no umbigo dela. E aí Jesus é germinado na barriga de uma menina de 12 anos. Aí ela fica 9 meses gestando, sem saber que era um mágico que tava para nascer. Você considera Jesus um mágico? Pois é. As pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador vão reconhecer essa afirmativa como blasfema. Isso não é apenas desconhecimento, como ele afirma de não entender por que Jesus tinha que nascer de uma mulher. A afirmação de que Jesus é um mágico é uma ofensa a Deus. Não é, Ellen? É ou não é? Isso é muito mais grave que pedir que Bigode volte e extermine de novo quem ele não gosta. Não foi isso que ele pediu ou não? Nunca se esqueçam. Satanás e suas legiões também odeiam a humanidade. Os esquerdistas odeiam as crianças, odeiam os adultos que querem tratar como crianças, odeiam as mulheres que precisam que se comportem como homens e odeiam os homens que precisam que se comportem como mulheres. É exatamente isso que o Petri ilustra aqui. Com quem? José. José Prende todo mundo. Não, gente, eu sempre confundo. Não, prende todos. Prende o Espírito Acho que é Santo, José. prende João, prende José. Tá, mas aí como é que sabe que o filho era de Deus, não de José? Por isso que tem uma piadinha, né? Que José foi corno. Às vezes Deus foi corno. E na verdade foi José, que eram os dois. José era noivo de Maria e não casado com Maria. A consumação do casamento acontecia através do sexo. Ele, nesse momento, demonstra, mais uma vez, que é frágil, inclusive na história da humanidade, desrespeitando não só a Bíblia e as figuras centrais para bilhões de pessoas desse mundo, mas também a história da humanidade. Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23 afirmam: a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Não apenas Petri blasfema ao sugerir, utilizando a expressão pedo para São José, que não tocou em Maria, para usar a expressão pedo e pedir prisão. Ele falou, João, José, todos para cadeia. Pois é, ele mesmo deixa claro, na forma dele se referir, que ele não sabe quem é cada pessoa e mesmo assim ele qualifica de pedo e pede cadeia. Agora, aonde está a consistência de Petri? Aonde está a honra de Petri
para pedir a cadeia de Caetano Veloso, o seu colega de ideologia, que, segundo a esposa, foi deflorada com 13 anos. Vamos à reportagem, Wesley? Lavigne perdeu a virgindade aos 13 anos com Caetano, segundo Rui Dantas. Não fui eu que disse. Como diz o Wesley, that's what she said. Não é isso, Wesley? Isso está na Folha de São Paulo, do dia 1º de agosto de 1998. A atriz e produtora Paula Lavigne, de 29, confirmou à Folha declarações dadas a Playboy, que chega às bancas desse mês, nas quais diz ter mantido suas primeiras relações sexuais com Caetano Veloso, seu atual marido, aos 13 anos. Na entrevista, Paula afirma ter perdido a virgindade na festa de aniversário de 40 anos de Veloso. Pois é, Petri, se você tiver coragem, se você tiver consistência, qualifique Caetano Veloso como você qualificou a José. Peça a prisão de Caetano Veloso como você pediu a de José. Eu não vou fazer isso, porque eu não reconheço a minha autoridade espiritual e nem legal sobre a casa das pessoas das quais eu não sustento. Mas você, que se acha juiz do mundo, corrija então. Ela admitiu que foi deflorada aos 13 anos. Pois é, quanto a ele, você não diz nada. Será por causa da sua fragilidade moral, intelectual ou espiritual? Tá bom, então. Já que na Bíblia Deus engravidou uma menina de 12 anos, isso aí é uma história, tá bom. Agora, você não é Deus. Pra você é de 25 pra cima. 12, E olha lá. só pra Deus. Pois é, a mulher está pronta, com o seu valor máximo, com 14 anos, e o cara... Máximo. A mulher tá pronta com seu valor máximo? Eu nunca afirmei a idade que ninguém deve casar. Eu afirmei o que era ideal, segundo os clássicos Aristóteles e Platão, segundo o exemplo bíblico e segundo a econometria. E ele vem e afirma para você só acima de 25. Eu não afirmo para você nada. Quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Quem afirma isso é o principal artigo de todas as ciências sociais, o problema do uso do conhecimento humano. Mas se Petri nunca leu Aristóteles e Platão em edição de bolso, você acha que ele sabe quem é Hayek? A lei brasileira diz que a idade de consentimento é 14 e que a idade para casamento é 16. Inclusive, ele afirma, ele reconhece e coloca meu vídeo dizendo a minha opinião. Na minha opinião, a lei brasileira deveria mudar. A idade mínima para casar e de ter relações sem casar deveria ser invertida. A decisão de uma mulher abrir as pernas para alguém que ela não sabe nem o nome é algo que tem muito mais consequência do que o sexo dentro do casamento. Mais uma vez, Petri falta com a verdade e afirma algo que não foi dito e nem existe na lei. Aos 14 anos? Não, peraí, então o valor máximo pra esse cara é o ovário ser capaz de gerar outro ser humano? É isso que define uma mulher, não é experiência, não é inteligência, não é conhecimento, não é conversa, sociabilidade, trabalho. Isso não define uma... O valor de um homem como homem e o valor de uma mulher como uma mulher, os seus papéis bíblicos estão no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Se ele tivesse lido o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, ele não estaria fazendo esses questionamentos satânicos. Uma mulher como mulher oferece duas coisas. Inclusive eu expliquei isso para ele nesse episódio e dei a ele o livro de presente que explicava isso detalhadamente com referências. O Tiagão, eu sei que aproveitou, que salvou a vida dele diversas vezes e ele reconhece. Ele, eu duvido. Uma mulher pode oferecer sim fertilidade e também fidelidade. E o homem pode oferecer provisão e proteção. E exatamente essa é a causa da destruição das famílias e da fecundidade. Hoje, o protetor e o protetor das mulheres, quem banca e protege as mulheres, não é o pai, não é o marido, não é o irmão, que a maioria delas nem tem, é o Estado. Não é isso, Erlen? Uma mulher no seu valor máximo. A mulher atinge seu valor máximo quando o ovário dela está pronto para gerar outro ser humano. Bom, então a tese dos 30 anos que ele falou do homem também não cai por terra. Porque a partir do momento que o menino produz sêmen, ele tá pronto. Não. Um menino que produz sêmen não está pronto e até uma feminista reconhece. A maioria das feministas reconhece ou não que um homem que não tem como sustentar filho não deve ejacular dentro de uma mulher, sim ou não? Pois é, a função do homem é prover e proteger. Se o cara não se sustenta, se ele não tem condição de sustentar filho, ele deve ou não engravidar a mulher? Pois é. Então quando ele ejacula, ele não está pronto. O homem só está pronto para ser marido e pai quando ele é capaz de prover e proteger. E a mulher, quando ela é capaz de dar filhos e ser fiel, aí ela pode ser esposa. Se a mulher é incapaz de ser fiel, seja por alguma característica idiosincrática ou por desensibilização, sendo exposta a centenas de homens, aí sim, ela não tem condição de ser esposa de ninguém.
seja com que idade for. Ah, não, mas você não viu o que eles falaram? Não, porque o cara tem que esperar. O fechamento do córtex pré-frontal. Mas por quê? Mas é isso que eu tô te dizendo. É isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque o homem precisa sustentar a família. Do seu suor virá o pão. Está escrito na primeira página do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Quer que eu leia o Gênesis, não? Eu acho, Petri, que antes de você analisar cortes soltos, você deveria ir atrás das referências. Se você quiser demonstrar publicamente alguma honestidade e quiser realmente respostas às suas perguntas. Eu evitei bastante gravar esse episódio. Mesmo que Petri não aceite, a terceira ou quarta chance dele não ir direto pro inferno, muitas pessoas que assistem isso podem concordar com ele e ter suas almas perdidas a Satanás por causa dessas brincadeirinhas. Vamos ao que a Bíblia diz sobre isso, não é não, Erlen? Então, o Senhor Deus disse à serpente: por quantos fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o seu marido, que te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que de te tornes a terra, pois dela foste tomado, porquanto és pó, e de pó tornarás. Pois é, essa é o anátema, é a consequência da queda do Éden. Em outras palavras, vai trabalhar, vagabundo. Inclusive eu expliquei claramente a Petri, nos 2 episódios, que o cara que aceita que o trabalho, que a comida, que o sustento dele deve vir do trabalho, é um trabalhador. Quem não aceita isso, muitas vezes chamam de socialista, mas o nome verdadeiro para isso é vagabundo. Não é isso, Erlen? Ou ladrão, né? Ou não?